Este programa é livre para todos os públicos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que bom rezar assim, pedindo ao Senhor que fale conosco, porque Ele fala. Saiba você que Deus fala com você, de muitas maneiras, mas de uma maneira privilegiada o Senhor nos fala através da sua palavra, da Sagrada Escritura. Por isso eu peço a você que, se puder, abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 24, no versículos do 13 ao 35. Lucas 24, do 13 ao 35. E assim nos diz a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: "O que andais conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Mas, com tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então ele lhes disse, Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as passagens que se referiam a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Ele entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Neste momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora levantaram-se e foram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Glória a Senhor. vós. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús. E um desses discípulos se chamava Cleofas.
E aí a gente se lembra que aos pés da cruz, poucos dias antes, ali estava também uma mulher chamada Maria, esposa de Cleofas. Maria de Cleofas era discípula de Jesus. E não tem sentido Cleofas ir embora, porque, na verdade, o que estava acontecendo com Cleofas? Ele mesmo contou. Nós esperávamos que Jesus fosse aquele que libertaria Israel. Ou seja, não esperamos mais. A gente esperava porque a gente já não espera. Já tem 3 dias que está morto, está sepultado. Então, estamos voltando para a nossa vida anterior, estamos voltando para a nossa casa. Estamos indo embora de Jerusalém. Estavam de costas para a cidade santa. Tinham deixado para trás o templo, tinham deixado para trás a cidade santa e estavam indo embora para o seu povoado, porque tudo tinha acabado. E aí você imagina, como é que o Cleofas iria embora e deixaria a mulher dele para trás? Tudo indica que esse outro discípulo, na verdade, era uma discípula e era a esposa dele, e iam os dois pelo caminho. E pelo caminho eles não só iam conversando, mas iam também discutindo. E não era coisa boa. Eles estavam tristes, estavam abatidos. E estavam pelo meio do caminho discutindo. Discussão de marido e mulher. Não é? Porque aquele projeto que eles sonharam juntos estava despedaçado diante dos olhos deles. Aí você imagina você voltar ao começo. Deve ter sido muito difícil para aquele casal e para aquela família. E a partir daqui eu digo para você, olhando para esses dois, muitas vezes o nosso casamento não é bom. E muitas vezes a nossa vida familiar não é boa, por uma razão muito simples, porque o nosso relacionamento com Deus é fraco. Quando o nosso relacionamento com Deus é fraco, os nossos relacionamentos se tornam fracos. As nossas amizades ficam fracas. Até as pessoas com as quais a gente trabalha, a maneira de a gente lidar com essas pessoas é muito frágil. Qualquer coisa machuca, qualquer coisa desorienta, qualquer coisa perverte. Porque se Deus não está nos nossos relacionamentos, por vezes eles se tornam até perigosos para nós. E a igreja, ela ensina a respeito da vida de um casal, da vida de marido e mulher. E devido ao pecado, que aquilo que devia ser natural, aquilo que devia ser fácil, aquilo que devia ser bom, subsiste, continua sobrevivendo, não é? Apesar de gravemente perturbado. Com a entrada do pecado na vida do ser humano, os nossos relacionamentos se tornaram relacionamentos perturbados. E a gente experimenta isso muitas vezes dentro da nossa casa. Perturbação no relacionamento entre marido e mulher. Perturbação no relacionamento entre pais e filhos. Perturbação no relacionamento com os parentes. Não é? Aquele núcleo de amor que deveria ser para nós um oásis, um lugar para a gente descansar, para a gente se refazer, para a gente ter apoio, para prosseguir com a nossa missão na vida, muitas vezes se torna um dos lugares mais difíceis da gente estar, porque ali, por causa do nosso pecado, entrou a perturbação. E para curar as feridas do pecado, o homem e a mulher precisam da ajuda da graça de Deus, que em sua infinita misericórdia jamais lhes recusou o auxílio. Para curar qualquer ferida que você viva, com quem você ama, você precisa da graça de Deus. Graça que o Senhor jamais recusou devido à sua misericórdia. E sem esta ajuda, o homem e a mulher não podem realizar a união de suas vidas para a qual foram criados. E a gente vê isso aqui nessa palavra também. Cleofas e sua esposa são aqui um retrato dessa verdade. Como é que eles iam caminhando? Eles haviam desanimado, estavam desistindo,
caminhando juntos a partir do negativo. Porque imagine você voltar para o seu povoado depois de ter feito a loucura de deixar tudo para seguir Jesus. Com certeza tinha alguém esperando para dizer: tá vendo, eu não falei para vocês? Vocês são aventureiros. Vocês foram seguir esse homem. Agora ele está crucificado e você nem trabalho mais tem, porque você deixou suas coisas aqui, tem que começar do zero. A vergonha de enfrentar aquelas pessoas que sempre fizeram oposição. A dificuldade de ter que dar explicações. Ver a sua fé ferida, porque aquilo que eles acreditaram, de certa forma, tinha ruído diante dos próprios olhos. E eles iam pelo caminho discutindo essas coisas. Era um bate-boca, diz a palavra de Deus. Por que era um bate-boca? Porque não era só uma conversa. Está aqui explicado. Conversavam e discutiam, murmuravam e lamentavam pelo caminho, estavam se lamentando. E quando a gente começa a se lamentar na nossa vida, Deus se aproxima de nós e nós não conseguimos reconhecer. Você já viu que a tristeza, ela cega a gente? Gente, a tristeza nos cega para todas as coisas boas da nossa vida. A tristeza nos fecha os olhos para aquilo que é bom e põe uma lupa de aumento sobre tudo que é negativo. Tudo que for ruim na sua vida, o dia que você estiver triste vai ficar pior. Você já percebeu que é assim? Quando você está triste, nem a comida que você mais gosta tem sabor. A tristeza tem essa força de tirar a beleza da vida, o sabor das coisas, e algo que a gente não percebe. A tristeza muitas vezes nos impede de ver Deus agindo naquela mesma situação que nos abateu e nos entristeceu. Jesus se aproximou, mas eles não puderam ver. Não puderam ver por quê? Porque estavam cegos de tristezas, de tristeza. Só olhavam para os problemas. Já tinham decidido abandonar o caminho de Deus. Já estavam decididos a voltar para a vida velha. Tinham abandonado o chamado de Deus para a vida deles. Estavam decididos a voltar para a sua vida velha. Quando a gente se deixa dominar pela tristeza, quando a gente só olha para os problemas e começa a considerar desanimar daquilo que a gente sabe que é o projeto da vida de Deus na nossa vida, meus queridos, nesta hora a gente não consegue ver Deus agindo em nosso favor, porque Ele está sempre agindo em nosso favor. Deus está agindo em seu favor nessa situação que você está vivendo hoje. Essa é a nossa fé. Nós cremos de todo o nosso coração que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Até o que você não entende. Esses dias eu e a minha esposa conversando, essas situações do cotidiano que acontecem, que às vezes nos atrapalham, nos chateiam, não é? Nos pegam de improviso. Aí estávamos resolvendo a situação, mas à noite, enquanto eu estava me preparando para dormir, eu pensava, essa situação causou um impedimento. Não seria esse impedimento a vontade de Deus? Não está o Senhor nos preservando de alguma coisa com aquilo que aconteceu? E naquela hora ali na minha cama, olha, louvei a Deus de coração muito agradecido, porque aquela pergunta se transformou numa certeza. Eu tive plena certeza de que o Senhor estava fazendo o melhor para mim, apesar do desgosto, do inconveniente que nós tínhamos vivido. Tem muita coisa inconveniente que acontece na nossa vida que não vem por causa de Deus, não vem pelas mãos de Deus, mas que Deus toma em suas mãos e converte em nosso favor. Eu quero lhe dizer nesta manhã que Deus não abandonou você, como Ele não abandonou esses dois que o estavam abandonando. Eu quero lhe dizer nesta manhã que o Senhor continua a agir na sua vida, que o Senhor ama você. E mesmo quando nós desistimos da nossa salvação, Deus não desiste nunca de nós,
porque o amor nunca desiste, o amor nunca abandona. O Cleofas dizia ali para Jesus: nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel, ou seja, não esperamos mais. Gente, a falta de fé, ela é uma infelicidade e ela desagrada a Deus, tanto que Jesus chama Cleofas de burro e lerdo. Você percebeu isso? Tardo de inteligência, burro, lento para entender, lerdo. É que Jesus é elegante nas suas palavras, ele chamou de burro e de lerdo. Por quê? Porque é desagradável a Deus quando nós desanimamos por causa de qualquer coisa. Muitos de nós perecemos em situações da nossa vida que nós não precisaríamos perecer, porque nós desistimos pela falta de confiança de que o Senhor está cuidando de nós. Você não desista. Você não desista pelo seu desânimo, pela sua desconfiança. Olha, o que tem empurrado muitas vezes você no caminho da desistência é você achar que você está caminhando sozinho, mas você não está. Deus está com você. E nosso Senhor se desagrada da nossa descrença, porque ela tira dele o que ele precisa para trabalhar na nossa vida. A nossa cooperação. A gente precisa estar com o Senhor naquilo que Ele quer fazer por nós. Tem uma parte que cabe a nós. E Jesus se desagradou da descrença daquele casal e fez com que eles percebessem que estavam num caminho de tristeza e de desespero. Olha, eu arrasto o meu casamento e a minha família para o buraco. Eu torno a nossa vida miserável, desgraçada, infeliz, quando eu quero conduzir a minha casa, quando eu quero conduzir a minha vida, sem confiar com Deus, sem confiar em Deus, sem contar com Deus, sem recorrer a Deus e sem obedecer aquilo que Jesus me orienta, aquilo que Ele pede para mim. Não há nenhuma circunstância em que eu e a minha esposa possamos colocar Deus de lado. Então eu pergunto a você que se casou, que já foi casado e que quer se casar. Porque alguns estão a caminho, outros estão no meio já da jornada, outros já concluíram em parte essa jornada. Eu pergunto a você, que condições, que situações nós podemos colocar Deus de lado no nosso relacionamento sem comprometer a segurança dele e a nossa salvação? Não existe, meu irmão. Não existe. Tudo que um casal fizer contra a vontade de Deus, que o ama e que quer o bem deles, vai trazer consequências negativas. Isso você pode ter certeza. Por que que tantas vezes nós caminhamos na nossa vida igualzinho o Cleofas e a Maria? Nós vamos cabisbaixos pelo caminho, rosto triste, oprimidos pela amargura. Era assim que eles estavam, sem ver saída para os problemas. Jesus não foi a caminhada inteira mostrando para eles a saída, mostrando para eles coisas que eles sabiam. Olha, quando a gente se desalenta, a gente se perde com a saída à nossa frente. Jesus estava mostrando para eles coisas que eles conheciam. E foi lembrando, não era para o Filho do Homem, para o Filho de Deus, sofrer tudo isso. O escolhido não tinha que passar por todas essas situações para cumprir aquilo que a Sagrada Escritura havia determinado. E eles caminhavam ali sem ver saída para os problemas, reclamando da vida, reclamando dos outros e reclamando um do outro. É o retrato de uma família que vive longe de Deus. Você quer o retrato de uma família que vive longe de Deus? Cabisbaixa, triste, oprimida, amargurada pelo caminho, não vê saída para as coisas que estão acontecendo, estão sempre reclamando da vida, estão reclamando dos outros, dos vizinhos, do trabalho, do patrão e não escapa, reclamando um do outro. Isso acontece porque o casamento ele vai cada vez pior,
na medida em que o marido e a mulher se afastam de Deus e vão vivendo cada vez mais sem fé. Isso acontece quando a palavra de Deus deixa de ser luz para toda e qualquer situação da nossa vida. Quando a palavra de Deus deixa de ser luz para toda e qualquer situação da minha vida, eu não vou mais para cima, eu caminho para baixo. E para mostrar como isso é sério e terrível, para mostrar o que a falta de fé pode fazer com gente boa, porque os dois eram gente boa e gente de Deus. São Lucas registrou esse episódio de desentendimento entre marido e mulher no momento em que eles viraram as costas para os planos de Deus. Tem família que realmente não dá certo. E talvez você possa até dizer assim: Márcio, a minha família não está dando certo. Mas pode dar. O grande problema da nossa vida é nós queremos viver o nosso projeto de costas para o plano de Deus para a nossa vida. Todas as vezes que nós viramos as costas para os planos de Deus, que Ele tem para nós, para o nosso matrimônio, para a nossa família, isso nunca pode dar em coisa boa. E essa palavra nos mostra a que ponto o mal pode prejudicar uma família que tirou Jesus do meio dela. Discutiam, brigavam, cegos para o óbvio, semblante abatido pela tristeza, sem esperança, sem perspectiva de futuro, e o marido ali, naquela altura, apoiado pela sua mulher. Porque às vezes a gente se apoia nas lamentações, nas murmurações, mas para sair do buraco, às vezes a gente se esquece de fazer a mesma coisa. E ali, o marido apoiado por sua esposa vai recontando para Jesus aquela tragédia que havia acontecido. Nós deixamos tudo por causa dele. Nós pensávamos que ele ia mudar as coisas. Os nossos sonhos foram por água abaixo. Estamos sem perspectiva de futuro, não sabemos como vamos enfrentar os nossos parentes e amigos. Talvez você possa me dizer assim: Márcio, eu entendo exatamente o que esse Cleofas passou. Entendo certinho, porque eu estava vivendo a mesma coisa. Ou talvez você diga: eu estou passando o mesmo que essa mulher aí da Bíblia que está indo com o marido está passando. Até desabafando você pode dizer: meu amigo, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, é tanta decepção que se eu te contar, você chora. E olha, em cada etapa da vida de uma família, da vida de um casal, você tem família, não tem? Mesmo que você não seja casado, tenha filhos. Você tem pai, tem mãe, tem irmãos. Em cada etapa da vida de uma família, em cada etapa da vida de um casal, marido e mulher podem topar com uma adversidade que os impeça de avançar e até mesmo tire a paz dos dois, se eles deixarem, se eles assim o permitirem. Se você permitir que as dificuldades do dia a dia dominem sobre você, ela vai tirar a sua paz, vai perturbar não só você, mas vai perturbar a sua casa e a sua família. Você pode não ver e até mesmo não acreditar, porque a gente não o vê, mas a gente percebe os rastros dele. Você pode até não acreditar, mas o diabo trabalha dia e noite para tirar a esperança do Senhor, para tirar a esperança da senhora. E ele não vai desperdiçar chance alguma de arruinar cada um de vocês. Porque a nossa luta não é contra as pessoas. A palavra de Deus é muito clara para nós. Tem forças espirituais que combatem a nossa família. Tem forças espirituais que oprimem os seus filhos, você sabia? Por isso que pai e mãe nunca estão dispensados de orar pelos seus filhos. Gente, eu oro pelos meus filhos todos os dias, pedindo ao Senhor que os proteja, que os livre de perigos, que livre de males, sobretudo dos males espirituais, sobretudo da sedução do maligno,
que por meio de más companhias é capaz de arrastar aqueles que nós amamos para o mau caminho. Porque os nossos filhos estão sob ataque. O seu matrimônio está sob ataque. O seu marido está sob ataque. A sua esposa também, meu irmão. Só que Deus nos deu uma arma poderosa para nós combatermos todos esses ataques espirituais do mal, que é a oração. A oração é poderosíssima. A oração afasta o tentador. O diabo muito pouco pode contra quem reza. Se você acha que rezar é coisa de gente idosa, que é coisa de gente que não tem mais tem tempo de sobra na vida, não é? Gente ingênua, não é? Você se engana redondamente. Às vezes a gente se dispensa da oração e favorece o entendimento. Não, eu gosto de ouvir a palavra, eu gosto de ouvir as explicações, porque dá direção para a nossa vida, dá rumo, motiva a gente. Amigo, isso é só parte. A palavra de Deus nos dirige, mas a graça entra pela força da oração. Quem não reza, não experimenta aquilo que conheceu através da palavra. Ouvindo a palavra de Deus, nós aprendemos o que fazer e o Senhor fala conosco. Orando a Deus, nós ganhamos força, coragem e sabedoria para fazer aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Então veja, para que o demônio não tenha poder sobre a casa dos senhores, sua e da sua esposa, sua e do seu marido, para que o mal não seduza nem marido, nem mulher, permita hoje que Jesus caminhe com vocês dois. Permita que Jesus se una a vocês no caminho que vocês estão fazendo. Cleofas e Maria estavam no caminho errado. Não é que era o pecado, era o da desistência, eles estavam desanimando. Mas que interessante, né? Jesus não disse para eles, vocês estão no caminho errado, volta agora para onde vocês vieram. Não. Jesus entra e vai com eles no caminho, até preparar o coração deles para voltar. Talvez você olhe para a sua vida e diga, eu não sei se eu dou conta de tudo que eu preciso fazer, de toda a conversão que eu preciso viver. Mas Jesus não está pedindo isso para você. Ele está pedindo que você dê a Ele a chance dele ser seu companheiro, dele se unir a você nessa caminhada que você está fazendo, dele conversar com você pelo caminho, pela graça da oração, e Ele vai te mostrar o que você precisa fazer. E olha, Jesus não mandou ninguém voltar para Jerusalém, não. Depois que eles descobriram o que tinha acontecido, o que eles estavam fazendo, o que eles estavam abandonando, o prejuízo que eles estavam tomando, não teve noite, não teve madrugada que foi capaz de segurá-los. Eles não deixaram Jesus ir adiante porque era perigoso, era de noite, a hora já ia adiantada, estava escuro pelo caminho. Os argumentos que eles usaram para segurar Jesus na casa, eles não usaram para si próprios, para esperar amanhecer o dia para voltar para Jerusalém. Jesus partiu o pão, abençoou, eles o reconheceram, eles levantaram poeira de volta para Jerusalém na mesma hora. Porque, gente, quando nós descobrimos a maravilha do que nos espera em Deus, nós não queremos perder mais um minuto na nossa vida. Então eu peço a você uma chance a Deus. Que na verdade não é a Deus que você está dando a chance, é a você. E peço que você faça isso nessa situação concreta que você está vivenciando. Sobretudo dentro da sua casa, do seu lar. Permita que Jesus caminhe com você e com seu marido. Permita que Jesus caminhe com você e com a sua esposa, meu irmão. Permita que Jesus vá com a família de vocês. Permita que Jesus abra os olhos de cada um de vocês. Permita que Jesus faça eucaristia no lar de vocês. Porque quando a gente pede para Jesus entrar na nossa casa, Ele celebra a missa na nossa casa. Ele faz eucaristia na nossa casa.
Ele faz comunhão na nossa casa. Por isso que uma família que se converte, mesmo que ela não fosse, ela se torna uma família unida, porque as pessoas passam a ter comunhão. E comunhão não significa gostar das mesmas coisas. E comunhão não significa fazer tudo igual. Na Canção Nova tem muitas pessoas, todas elas têm gostos diferentes. Na Canção Nova, 2 pessoas para fazer a mesma coisa não faz do mesmo modo. Não faz de modo igual, mas a gente tem comunhão. Porque a comunhão é você estar unido naquilo que é essencial. E para ser unido naquilo que é essencial, você coloca à disposição da outra pessoa tudo que você tem para ajudá-la, e aquela pessoa põe à sua disposição tudo que ela tem para te ajudar. Essa é a companhia adequada que Deus deu ao homem quando deu a ele uma mulher. Essa é a companhia adequada que Deus deu à mulher quando entregou a ela um homem. Eu sou todo para você. Eu estou aqui para te ajudar em tudo aquilo que te falta. E obrigado por você estar na minha vida para me ajudar naquilo que me falta. Gente, eu sou apaixonado pela Rose, minha esposa, que eu amo tanto. Pessoa importantíssima na minha vida, com a qual eu não sei mais viver sem, não sei. Mas eu e a Rose somos muito diferentes. Nós fazemos as coisas de modo diferente. Em algumas situações, nosso pensamento é diferente, mas nós temos comunhão. Tudo que essa mulher é para me ajudar e para me apoiar. E tudo que eu quero ser na vida dela é sustento, é apoio, é ajuda para ela. E aí, mesmo a gente tendo as nossas diferenças, nós temos paz, nós temos alegria, nós temos amor dentro de casa, porque nós temos comunhão. Deixa Jesus celebrar a comunhão na casa de vocês. Abra a porta hoje da sua família, convide Jesus para entrar. Diga para ele: Senhor, já está tarde para o Senhor estar fora. Já passou da hora do Senhor vir para dentro. A culpa foi nossa que não abrimos a porta da nossa vida para o Senhor, mas hoje eu estou abrindo a porta da minha casa para o Senhor, Jesus. Entra na minha casa, entra na minha família, Jesus. Diga isso agora. Entra na minha família, Senhor Jesus. Entra na minha casa, Senhor Jesus. Por que nós fazemos esse pedido, esse convite para Jesus, meus irmãos? Porque há batalhas que vocês dois, marido e mulher, só poderão vencer com a ajuda da graça de Deus e pela força da oração. Tem luta que você não vai vencer sem a ajuda da graça de Deus e sem a força da oração. Tem batalhas que estarão perdidas se não forem enfrentadas pelo poder da oração. Agora eu também te digo uma coisa: o maligno não se afasta de uma casa dividida. Quando uma família vive dividida, nem precisa arrumar um cômodo para o dito cujo mora lá, porque ele mora na casa mesmo. O diabo não arreda o pé de uma casa que vive em discórdia. Você quer tirar o mal da sua casa? Abra a porta para Jesus. Porque quando Jesus entra pela porta, o diabo precisa sair, nem que seja pela janela. Mas ali ele não pode ficar. E Deus nos garante em sua palavra que não há nenhuma situação na vida de uma família, por pior que seja, que não possa ser mudada pela fé. Então mesmo que você diga assim, mas tem muito tempo que a gente vive assim. A nossa história já está consolidada depois de tantos anos. Vai ser difícil a gente viver uma conversão em família, viu, Márcio? Porque não é mole. Meu querido, a palavra de Deus, ela nos garante que não existe nenhuma situação na minha vida e na sua vida que não possa ser mudada pela fé. Tudo é possível a quem tem fé, até encontrar a cura de uma doença incurável. Até libertar uma pessoa que estava oprimida espiritualmente por anos e anos a fio. Até reconstruir um matrimônio que está preso por um fiozinho
há muitos anos desse jeito. Tudo é possível pela fé. Onde há fé, milagres acontecem. E onde não há fé, diz a palavra de Deus que ali Jesus não pôde realizar milagre algum. Quando um casal reza com fé e tem disposição de obedecer a Deus, nada é impossível para eles. Você já fez a experiência de algum momento chamar o seu marido para poder rezar junto com você? Você, meu irmão, tão ocupado com seus afazeres, talvez muito solto, muito livre para algumas coisas, mas travado e tímido para outras, talvez para rezar inclusive. Alguma vez você já chamou a sua esposa e disse para ela: sente-se aqui ao meu lado e vamos pedir juntos a Deus que transforme a vida do nosso filho, que cure as feridas do nosso matrimônio, que desamarre esses laços que estão prendendo a nossa vida financeira e material, que a gente trabalha e parece que o negócio não rende. Senta aqui comigo, minha querida. Vamos orar. Diante dessa situação difícil e pavorosa que apareceu, pela força de Deus nós vamos conseguir vencer. E nós vamos vencer, porque Jesus caminha conosco. Feche os seus olhos um pouquinho. Toda e qualquer situação, por mais irrelevante e até pecaminosa que seja, pode se converter agora numa oportunidade de eu aproximar meu casamento de Deus, de eu trazer a mim mesmo e a minha família à presença de Deus. E Jesus, sabendo disso, aproveita para assegurar a vocês. Isso é uma garantia. O Senhor está assegurando para você. Se vocês dois se unirem sobre a terra para pedir seja o que for, vocês vão conseguir do meu Pai que os atenderá. Porque quando vocês dois rezam, eu me junto e rezo com vocês. E é nessa hora que começa o processo de libertação e a cura. Os passos que precisam ser dados. Porque para chegar na libertação e na cura, Jesus tem um caminho infalível. Mostrar que é preciso caminhar com Deus, como Cleofas e Maria caminharam. Vamos rezar. Traga agora as situações que envolvem a sua família e que você gostaria de apresentar a Jesus. Permanece comigo, Jesus, pois o dia já declina. Meu coração ardia, eu sabia que era o Senhor. Permanece comigo, Jesus, pois o dia já declina. Meu coração ardia, eu sabia que era o Senhor. Eu reconheço, és tu, Jesus, a quem irei. Só tu tens palavras de vida eterna. Eu reconheço, és tu, Jesus, meu Senhor e meu Deus. Permanece comigo, Jesus, pois o dia já declina. Meu coração ardia, eu sabia que era o Senhor. Permanece comigo, Jesus, pois o dia já declina. Meu coração ardia, eu sabia que era o Senhor. Senhor, nós agradecemos por Tua presença conosco. Senhor, nós agradecemos porque no nosso dia a dia, na nossa vida, enquanto caminhamos em nossos caminhos e descaminhos,
Tu te fazes presente conosco. Senhor, obrigado por compreender que eu não preciso mais perguntar, Senhor, aonde estás nessa situação? O Senhor hoje me diz que estás comigo, Senhor. Não obstante aquilo que eu vivo. Meus irmãos, minhas irmãs, diante de tantas coisas tão verdadeiras e tão lindas que escutamos, cada um de nós recebe, acima de tudo, a presença de nosso Senhor. Nosso Senhor que está com você aí onde você está. Nosso Senhor que está com você nessa circunstância que você passa. E você diz, a minha angústia é grande. Nosso Senhor está com você e nosso Senhor concede a nós um coração que arde por conta da sua presença. Nessa situação tão difícil dentro de sua casa, onde tudo se parece tão dividido, aqui está nosso Senhor. Esta pergunta eu faço, essa pergunta todos nós fazemos, onde está nosso Senhor? E hoje nosso Senhor nos dá por sua palavra e pela pregação do Márcio, essa certeza da sua presença. Por isso, meu irmão querido, minha irmã querida, receba no nome de Jesus mesmo a sua presença, aquecendo o seu coração, lhe dando força, luz, lhe dando alento, lhe dando coragem, livrando você de toda a cegueira. Por conta desta palavra, todo medo vai embora. Por quê? Porque é nosso Senhor quem caminha comigo. Por conta desta palavra, nossos olhos se abrem e a gente consegue enxergar melhor as situações, porque nosso Senhor se faz presente. Senhor, o nosso coração arde por conta de Tua presença. Senhor, nós continuamos muitas vezes em meio às nossas discussões e conversas, às vezes tão fora da realidade. Mas a verdade é que o nosso coração arde, porque Tu estás aqui. Nosso Senhor está com você nesse hospital. Nosso Senhor está com você nesse corredor de hospital. Nosso Senhor está com você nesse leito da sua enfermidade. Nosso Senhor está com você na sua confusão. E o mais lindo é que nós não precisamos pedir para que nosso Senhor retire-nos das situações. É mais. Nós estamos dando um passo a mais. Nós estamos crescendo e aprendendo que conosco nosso Senhor caminha. E é por isso que a gente canta. Canta comigo. Permanece comigo. Permanece comigo, Jesus, pois o dia já declina. Meu coração ardia, eu sabia que era o Senhor. Permanece comigo, Jesus, pois o dia já declina. Meu coração ardia, eu sabia que era o Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã que é única na nossa vida. Recebe a graça do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã que está acompanhando agora. É a mesma coisa que eu peço para nós aqui, porque a graça do Espírito Santo pode completar a obra que o Senhor já iniciou nessa manhã, única na nossa história. Eu confirmo essa oração do Ricardo, porque a imagem que me vinha era de uma mãe ajoelhada e com muito medo, com muito medo. Você está com muito medo, você acordou com muito medo e o Espírito Santo agora vai acalmando. Te acalmou pelas palavras já da pregação, te acalmou através desta música, onde fala, permanece comigo, Senhor, pois o dia já declina. Quantos dias você está aí nessa batalha, nessa luta? Paula, são dias, são anos. Eu já tinha muito medo de que a graça não chegaria. Olha, eu tenho uma boa notícia para você e essa notícia vem do céu. O Senhor está aí. Obrigada, Senhor. Bendito sejas porque o Senhor dá essa confiança para quem se decidiu hoje a deixar. E vamos proclamar isso antes de encerrar essa oração. Jesus reina na minha casa. Jesus reina na minha casa. Jesus reina na minha família. Jesus reina na minha família. Jesus, podes reinar. Jesus, podes reinar. Podes reinar na vida das minhas filhas. Na vida do meu filho também. Isso, você pode dizer, você que tem filho, Senhor, reina na minha casa, na minha vida, na vida das minhas meninas, na vida dos meus meninos, vocês que têm meninos. O Senhor, Ele é Senhor.
Obrigado. E Ele pode reinar em qualquer lugar onde Ele é bem-vindo. Reina, Senhor, o Senhor é muito bem-vindo. E eu confirmo o que o Márcio falou, né? Ó, tem casa que sentiu isso, Márcio, quando você pregou naquele momento, falou, olha, já faz tempo que o Senhor devia reinar, né? Já faz tempo. Já passou da hora de entrar. Já passou da hora, foi assim que você usou a expressão, né? E que bom que agora você não vai deixar nem mais um minuto a hora passar, vai deixar Jesus reinar aí. Porque tem situações que nós não vamos conseguir mesmo, só Deus.